A Jump simplesmente fez a maior cagada dos últimos tempos, porque Black Clover é transferido para a Jump Giga e ele não faz mais parte do quadro da Weekly Shonen Jump. Vem comigo entender tudo o que aconteceu, os motivos por trás disso e também um pouquinho sobre as vendas dos seus mangás favoritos do mês de agosto. Com muitas notícias tristes, como essa de Black Clover. Bora aí! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de toque para vocês, agora a toque número 38. E claro, com muitas notícias tristes. Eu agradeço a todos que vão deixar o famoso like e para todos que vão compartilhar, comentar e se inscrever. Mas essa notícia trouxe uma certa tristeza em todos nós. Eu realmente não acreditava que isso poderia acontecer, mas realmente aconteceu. Com a queda de popularidade de Black Clover, ele é simplesmente transferido de revista. É claro, não foi só a queda de popularidade, teve outros motivos, como a saúde do autor, a sua família, problemas pessoais, que nós vamos comentar tudo aqui pra vocês, beleza? Por isso não se esquece de ficar sempre no vídeo até o final. Nós vamos comentar sobre a classificação da Toque e, claro, sobre as notícias tristes ou felizes das vendas dos mangás, porque nós tivemos uma certa queda em alguns, beleza? Então, bora lá! Seguinte, pessoal, como sempre de praxe, vamos direto para a classificação e depois eu trago as novidades, tá bem? Primeiramente, vamos para a nossa classificação da Toque com a 18ª posição que tivemos Ichinoseki no Taizai, que está caindo em popularidade, em vendas e aos poucos ele está sendo deixado pelos leitores. Isso faz com que talvez ele não tenha uma sobrevida muito grande, embora os seus números de venda sejam bons para permanecer na revista. Mas não é só isso que importa. Vendas não é só o importante nisso tudo. Simplesmente também se faz necessário que os leitores que compram a Shonen Jump, que compram a revista semanalmente, estejam curtindo o mangá. E se eles não estão curtindo, ou o mangá pode ser transferido ou então ele pode ser cancelado. No caso de Ichinoseki no Taizai, a possibilidade de ser cancelado é muito alta. Bom, de toda forma tivemos na 17ª posição Do Retry, esse que já nasceu morto e acabado e provavelmente deve ser cancelado em breve. O seu primeiro volume, se eu não estou enganado, ainda nem foi vendido, mas eu nem espero que ele tenha vendas muito altas. Bom, na nossa 16ª posição, outro que é fadado ao esquecimento, Fabricant 100, que deve ser cancelado em breve também, então é outro que dispensa comentários. Sempre com esses nas posições mais baixas. E temos agora o primeiro ranqueamento de Icehead Gil, que teve uma recepção baixíssima, podre, horrível. Os caras simplesmente odiaram essa obra, meus queridos. Isso mesmo, isso tudo eu conferi lá no blog do Analyzed, que eu sempre deixo aí na descrição para que vocês acompanhem. O Leonardo Nicolin sempre traz informações muito relevantes. E bom, Icehead Gil já começou com o pé na cova. É claro que a gente não pode cravar um cancelamento, porque vai que ele consegue se recuperar. Mas, aparentemente, lá nos fóruns japoneses e até mesmo nas pesquisas ali, no questionário que o pessoal preenche, que dá vazão para essa classificação na Toque, simplesmente ajuda bastante para que ela seja ranqueada muito mal. E eu não diria nada se na próxima edição da Jump ele simplesmente fique na última posição, sendo pior que Ichinoseki no Taizai, Do Retry e até mesmo Temako Cinema. Bom, de toda forma, na 14ª posição nós tivemos ali Temako Cinema, que subiu um pouquinho, tá se mantendo um pouquinho mais acima, mas as suas vendas foram péssimas. Aliás, elas foram piores do que Dai Tokyo Onyomeden. Então, gente, Temako Cinema se saiu muito mal. Pelo menos na sua primeira semana ele vendeu pior do que Dai Tokyo Onyomeden, o que é um número alarmante para dizer assim, não caiu no gosto. Então a única coisa que pode salvar ele são aqueles questionários, são as pessoas que estão lendo a Jump simplesmente para lerem ele, mesmo não comprando o mangá. Eu acredito que ele não tem muita salvação e embora tenha subido algumas posições, ele pode se manter melhor do que Icehead Gil, melhor do que Do Retry, mas não deve superar nem Ichinoseki no Taizai, o que faz com que ele caia e provavelmente seja um dos cancelados nas próximas levas da Jump. E bom, na nossa 13ª posição nós tivemos Cypher Academy, que teve uma reimpressão dos seus volumes número 1 e 2 e um crescimento pequeníssimo, mas um crescimento no seu terceiro volume, fazendo com que a sua popularidade tenha aumentado, mas não livra ele de cancelamento.
ele se mantém ali no meio de tabela. Então ele tá ali na beirada. Se ele piorar mais do que os outros que já estão na zona de baixo, você pode ter certeza que esse daí é o próximo a cair fora. Bom, na nossa 12ª posição nós tivemos No Exorcist, que teve uma aceitação boa por parte dos japoneses, mas começa a perder um pouquinho essa aceitação. Nós vimos que ele começou muito bem, começou a cair, e agora já tá na 12ª posição. Mas é uma obra de ecchi, é a única que tem ecchi ali, tirando talvez Undead Unluck, que tem às vezes um pouquinho. Então a gente vê que é o público que a Jump estava esperando. Todos os japoneses ali, eles gostam que tenha pelo menos uma obra de ecchi, mesmo que ela seja ruim, quer dizer, não que ela seja tão ruim assim. E as personagens, pelo menos, de No Exorcist, pelo menos são bonitas, bem apresentáveis e tudo, são legais e tal, carismáticas até, então faz com que ele ainda consiga se manter. Tanto que ele vai ganhar a página colorida na semana que vem, mostrando que, bom, ele ainda não está em baixa, mas já desceu bastante do que ele começou. Bom, na nossa 11ª posição nós tivemos Mission e Osakura Family, que continua sempre naquele meio de tabela, não fede nem cheira, e é isso aí. Na 10ª nós temos Elusive Samurai, que já teve queda de venda, já teve tudo, mas a revista continua mantendo ele lá no alto, até porque ele não chega a vender tão pessimamente quanto os outros mangás da zona de baixo. Por isso, ele consegue se manter no meio de tabela e, às vezes, alcançar posições mais altas, como a 5ª, a 4ª e até mesmo a 1ª posição. Mas simplesmente é um meio de tabela eterno. E bom, na nossa 9ª posição nós tivemos Black Clover, e aqui eu já vou informar para vocês o que aconteceu com Black Clover, que foi transferido para a Jump Giga e como funciona o seu processo de serialização, pelo menos essa revista. É o seguinte, a Jump Giga é uma outra revista da Jump que costuma publicar one-shots, entre outras obras e tudo mais. Outros mangás já foram transferidos para essa revista, mas essa revista é trimestral e tem uma média ali de capítulos com 50 ou 40 páginas. Então, provavelmente, quando sair um capítulo de Black Clover agora, ele vai sair com mais páginas do que o normal. Provavelmente, pelo menos é isso que eu acredito. Só que vai sair de 3 em 3 meses. E a próxima edição é agora a de inverno, que deve sair em outubro, se eu não estou enganado. Então Black Clover vai ficar parado até lá, até receber um novo capítulo. E bom, os motivos pelo qual Black Clover foi transferido são principalmente a saúde, provavelmente, do autor e seus problemas pessoais com a sua família. Não um problema de separação nem nada do tipo, mas provavelmente porque ele tem uma menina muito pequenininha, e para aqueles que sempre leem os comentários do Tabata semanalmente, vocês podem perceber que direto a esposa dele tem ficado doente, ele tem ficado doente, a filha dele às vezes ficou meio mal e ele teve que cuidar dela, e ao priorizar a sua família e sua própria saúde, ele entrou em contato ali com a própria Shonen Jump, eles resolveram migrar de revista para que assim ele pudesse concluir o seu arco final. O problema é que esse arco final parece que vai ser muito, mas muito rushado, tanto até que o seu clímax de batalha já foi colocado ali na revista, né, para eles fazerem algum tipo de promoção. Então, não só a queda de popularidade de Black Clover, como as baixas vendas que vem diminuindo cada vez mais, nós tivemos também a saúde do autor, que embora por um lado a gente vê como algo positivo, tipo, estão ligando pelo menos para a saúde dele, ele também tá ligando para a própria saúde, diferente do Kohei Horikoshi, autor de Boku no Hero Academia, nós vemos que Black Clover ele recebeu um tratamento muito ruim. É claro que não dá para dizer que Black Clover só recebeu tratamento ruim e que a obra é magnífica, magnânima, meu Deus do céu, é a melhor obra do universo. Não dá pra assumir isso daí também. Dá pra colocar ali os seus erros e tal, porque ele não conseguiu ser aceito pelo público japonês, é muito mais aceito no exterior, ou seja, no mundo ocidental e não no oriental, e simplesmente nunca caiu no gosto da galera, nem mesmo com o anime ele conseguiu hypar. E olha só que, bom, nós tivemos Naruto, né, que foi muito hypado na época e tal, mas também teve um anime, vamos dizer assim, com uma animação meio zoada em alguns momentos. Mesmo assim, ele conseguiu galgar posições mais altas. Black Clover já não conseguiu repetir o mesmo sucesso. E por conta de todas essas coisas, o Tabata entrou em um consenso com a revista, foi transferido de revista, seus capítulos devem sair trimestralmente, provavelmente, ou seja, de 3 em 3 meses, então deve sair mais um agora no inverno lá no Japão, porque essa Jump Giga, ela sai basicamente nas estações, então na estação de inverno, na estação de verão e tudo, então de 3 em 3 meses vai sair um capítulo novo.
É triste pro Tabata, é uma cagada da Jump no meu ponto de vista, porque, querendo ou não, Black Clover, junto com Sakamoto Days e Ao no Haku, são as obras que, tirando o Big Three, né, que seria One Piece, Jujutsu e Boku no Hero, é a obra que vende mais, junto com Ao no Haku e Sakamoto Days. Eles vendem muito parecido ali na sua faixa de vendas, entre 120 mil cópias, 130, 140, então eles ficam ali nessa proximidade, e colocar ele simplesmente na Jump Giga, não ter dado essa chance, talvez, do Tabata, sei lá, ficar descansando, ou pelo menos postar na própria Weekly Shonen Jump, terminar a sua obra dentro da revista principal, a Jump vai perder muitos leitores, e aí vai ter que hypar algum mangá ali, sendo a Kanebanashi, a Ao no Haku, Sakamoto Days ganhando anime, não sei, eles vão precisar de alguma solução, e eu considero isso um baita tiro no pé. Bom, de toda forma, na 8ª posição nós tivemos a Sumi Kakeru estreando na revista, no ranqueamento pelo menos, muito bem, pelo menos na 8ª posição, tá se mantendo ali no meio de tabela, porque a gente tem muitos mangás, vocês perceberam que tem até a 18ª posição, então tem bastante coisa, começou muito bem, a aceitação foi muito boa, mas resta saber se ele vai segurar a bronca, nós ainda não sabemos. Começou bem, agora continuar bem para crescer mais, esse é o ponto que o mangá precisa alcançar. E bom, nós tivemos na 7ª posição My Hero Academia, que tem caído cada vez mais, principalmente por conta das suas poucas páginas a cada Jump lançada. Então, Boku no Hero vem lançando às vezes 9 páginas de um capítulo, menos páginas do que o normal, que normalmente seria ali na faixa de 19, 18 páginas, e isso faz com que ele perca ali o hype na revista, fazendo com que a revista tenha que dar lugar a novos mangás, para que novos mangás façam sucesso, visto que ele já está no seu arco final, no seu clímax, e a revista precisa vender outros mangás, não pode só focar em One Piece, em Jujutsu, em Boku no Hero, porque uma hora eles vão acabar, e quando acabarem, se a revista não tiver outros para recuperar, ou pelo menos para se manter como um pilar, ela tá lascada. Por isso, My Hero Academia ocupa a 7ª posição. E bom, quem perdeu ali algumas posições, tá se mantendo um pouquinho mais abaixo, é a Kanebanashi, que ficou na 6ª posição, e Jujutsu Kaisen fica na nossa 5ª posição. Sobre esses dois mangás, não tem muito o que falar, a Kanebanashi continua muito bem, Jujutsu também, perdeu ali algumas posições para ficar na 5ª, mas é porque a revista tá tentando colocar outros mangás para que outros façam sucesso. Porque se eles não fizerem isso, gente, a revista tá lascada, não dá para manter só o Big Three ali na parte de cima, porque senão não tem novos leitores para a revista. E a revista perde em vendas da sua física mesmo, a sua revista física, e não consegue galgar novos sucessos, entende? Então essa é uma estratégia assertiva dela, colocando principalmente obras um pouquinho menos relevantes no momento para que elas cresçam, tá? Então na nossa 4ª posição, graças a isso, nós tivemos Sakamoto Days, que continua brilhando ali na Jump, ocupando uma posição acima de Jujutsu Kaisen, mas claro, até sair um anime, eu acredito que Sakamoto ele não vai bombar tanto, embora o seu último arco agora tá muito bom, mas precisa de um anime. E tivemos página colorida ali pra Mi em Roboco. Além de página colorida também pra Undead Unluck, que eu esqueci de mencionar. Mas por enquanto, as duas obras continuam muito bem e Undead Unluck a gente só espera que o anime consiga fazer bombar o mangá. E bom, nas nossas 3 posições iniciais, nós tivemos na terceira ali Kill Blue, que simplesmente vai ganhar capa da revista na semana que vem, mostrando toda a força do Fujimaki Sensei, e a gente espera que ao menos ele se torne um sucesso viral, assim como Huri Dragon. Pelo menos o que a gente espera, os editores da Jump estão esperando muito de Kill Blue, e espero que a gente não se decepcione ali nas suas vendas, né? Porque se decepcionarem, você pode esperar que Kill Blue vai descer ali e vai ficar pior do que as obras de hype no momento, como Sakamoto Days, Ao no Haku e a Kanebanashi, que são as que estão em ascensão. E bom, na 2ª posição nós tivemos One Piece, dispensa comentários, sempre mantendo ali pelo menos a 1ª ou 2ª posição, e ele vai ter página colorida na edição número 40, que não é da semana que vem, mas a depois da semana que vem. E na nossa 1ª posição nós tivemos o Witch Watch, que claro, tá sendo colocado ali em cima porque tá tendo um arco de Battle Shonen, tá tendo um arco de lutinhas, né? E graças a isso a revista coloca ele lá em cima, mas nada que aumente a sua popularidade. Não vai fazer com que o mangá venda mais, porque até o momento não vendeu, e eu acho
acho que vai ser bem difícil que isso ocorra, a não ser que tenha um anime que consiga fazer bombar esse mangá. Bom, de toda forma, a nossa capa da revista foi de Blue Box, o meu querido Blue Box do amor, que precisa de aumentos em suas vendas. Nós percebemos que nesse mês atual, não sei se por conta dos tufões ou alguns problemas ali da natureza ali do próprio Japão que tem ocorrido, fez com que diminuíssem as vendas, gente. E também nós temos o acréscimo de vendas digitais, o que faz com que os volumes físicos que são computados na Oricon, eles não sejam a totalidade de todos os volumes que são vendidos. O digital simplesmente veio para ficar. Então, enquanto a gente ainda não tiver esses números dos digitais, a gente fica meio que refém apenas das vendas físicas. Bom, de toda forma, voltando aqui para Black Clover, Black Clover teve o seu último capítulo lançado agora e ele só vai ser lançado na próxima vez agora na Jump Giga. Então, a partir de agora, ele não vai ter mais capítulos na Weekly Shonen Jump, tá bom? E nós temos a data de estreia do anime de Undead Unluck, que vai ser no dia 6 de outubro. Então, gravem essa data porque esse anime eu acredito que promete. E bom, para encerrar esse vídeo com as vendas ali dos mangás, nós tivemos a Onohako batendo a faixa ali de 80 mil cópias vendidas dentro das 2 semanas agora desse mês, e a Kanebanashi e o Witchwatch batendo o mesmo número de vendas, ou seja, 41.526 cópias, os dois empataram em 2 semanas de vendas. Nós tivemos ali também Ichinoseki no Taizai, que vendeu ao todo 27 mil cópias, continua muito bem, mas o seu cancelamento pode ocorrer por conta não das suas vendas, mas sim da sua aceitação na própria revista, visto que as suas vendas também têm diminuído. E temos Min Roboco vendendo 17 mil ao todo, né, vendendo mais 8 mil cópias nessa semana. Cypher Academy totalizando até o momento 13.972 cópias. E Temako Cinema vendendo no total de 4.885 cópias, o que não vai dar muita sobrevida para ele. Acredito que até o final do mês ele bate 8 mil por aí, e eu não tô muito animado com o resultado de Temako. Ele pode até sobreviver se o pessoal ali que compra a revista começar a indicar mais ele, colocar no questionário e tudo como uma obra boa. Mas se não fizer isso, é fadado ao esquecimento. Eu acho que vai ser cancelado de fato. Essas foram as vendas dos mangás pra gente saber como é que tá. Blue Box, ele teve uma certa baixa sim, o Onohako. Nós tivemos uma certa baixa também em Akane Banashi, mas é uma baixa muito pequena. Eles continuam mantendo a média. Resta saber se foi por conta desses tufões e problemas que tivemos lá no Japão, feriados e tudo, que pode fazer com que os japoneses comprem depois os mangás. Então, isso pode ter um resultado por conta do que está ocorrendo lá no país, ou então simplesmente porque eles tiveram baixas de verdade. Blue Box, para ter uma baixa, ele precisa vender menos de 110, 112 mil cópias dentro do mês, tá bom? E por enquanto ele tá mais ou menos na faixa de que ele tem alcançado em 2 semanas, e até finalizar tudo ele sempre chega lá no 112, 100 mil cópias, que é a média que ele vem adquirido, beleza? O Mano Joe aqui está vazando, até um próximo vídeo de toque, eu espero o comentário de vocês aí embaixo. Fui, valeu!